Marcos capítulo 5. Se você for observar aí o texto anterior, você vai encontrar Marcos capítulo 4, a parábola do semeador, depois a parábola da candeia. Mas eu acredito que o Senhor Jesus, Ele conta essa parábola do semeador, que você conhece bem, que sai a semear, joga semente, por onde passa, né, em todo canto, em todo caminho. E eu vejo o Senhor Jesus aqui nesse texto em Marcos 5, como um semeador incansável. Jesus é o semeador incansável. Então a nossa reflexão vai falar sobre o desafio da semeadura, de se levar o Evangelho a toda a gente, a todos os povos, em todos os lugares, né? Mas também o desafio da fé, porque aonde a palavra de Deus chega, ela nos desafia a crer no poder de Deus, na graça de Deus que nós cantamos aqui, que é capaz de alcançar o ser humano e mudar a nossa vida, e gerar as conversões que a gente precisa viver. E vivemos pela nova vida que recebemos quando cremos no amor de Deus que em Cristo se revelou para nós. Naquela cruz, no verter daquele sangue, no entregar daquele corpo, o Senhor se entregou por nós. Então, Marcos capítulo 5. Nós vamos encontrar Jesus no capítulo 4 numa viagem no Mar da Galileia. Ele vai atravessar o Mar da Galileia para a margem esquerda, ele vai estar junto à região chamada Decápolis, é uma região de 10 cidades vizinhas de Israel, e nem sempre elas eram Israel, às vezes elas eram invadidas, elas passavam a pertencer aos filisteus, ou aos fenícios, ou à Jordânia, como é hoje a região da Jordânia, mas nesse tempo de Cristo ela pertencia a Israel, mas ela era muito contaminada por costumes e culturas de povos estrangeiros, de povos vizinhos. Então são essas 10 cidades, a chamada Decápolis, né? E por ser contaminada por estrangeiros, havia ali algumas ações, alguns princípios culturais que não era comum aos judeus. Uma delas, Jesus vai mencionar aqui, é a criação de porcos. E nós vamos ler, porque Jesus faz essa viagem no Mar da Galileia. No meio da viagem, ele enfrenta uma tempestade com os discípulos. Os discípulos, seus marinheiros, muitos deles acostumados com o Mar da Galileia, não conseguem conter a embarcação, o barco começa a encher d'água, eles começam a temer a morte, eles vão chamar Jesus, Jesus vai acalmar a tempestade, e eles vão seguir a viagem com segurança. Só para nos dar já aquela informação, de que Jesus está indo para lá, na viagem, enfrenta uma tempestade, mas lá onde ele vai por causa de uma vida. Ele vai para semear a semente do Evangelho na história de um coração, de uma pessoa. Então acompanhe aí a leitura da cura do endemoniado gadareno, Gerazeno. Tá bom? Começa no verso 1 do capítulo 5 de Marcos. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, clamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porém Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogavam Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000,
precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com eles, ou indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Que Deus seja gracioso para acrescentar à nossa vida as verdades, as lições da sua preciosa palavra. O desafio da semeadura e o desafio da fé. A primeira coisa que eu quero que vocês identifiquem aí, nessa semeadura incansável de Cristo, é que ele faz uma viagem para alcançar uma pessoa, esse endemoniado aí, lá na região de Decápolis. E eu quero que você identifique então os grupos de pessoas que são mencionados aqui. Primeiro é o endemoniado, que tem a sua vida atormentada por espíritos malignos, uma legião deles. Se há um demônio para cada porco, pode ser que seriam 2.000 demônios. Não sabemos se foi um demônio para cada porco ou se entraram mesmo na manada, né? Mas eram muitos, uma legião, que atormentava esse homem e que tirava dele toda a possibilidade de viver como um ser humano comum, com a sua casa, com a sua família, sem sofrimento, sem dor. Pelo contrário, vivia sofrendo. Já havia sido preso com agrilhões, né, com cadeias, nada o segurava. Mas o Senhor Jesus se apresenta, o Senhor Jesus age em seu favor, o Senhor Jesus expressa misericórdia. O Senhor Jesus é aquele que demonstra superioridade, senhorio sobre as hostes malignas. Logo que ele põe o pé na areia, logo que ele desce do barco, aquele endemoniado já vem ao seu encontro, já se prostra, já o adora. Há demônios aí, reconhecendo a grandeza de Deus, o poder de Deus, o senhorio de Cristo. Há demônios clamando, né, para que ele não os importunasse, sabendo de toda a autoridade que Cristo tem, que o nome de Cristo tem, que Jesus como Filho de Deus tem. Ele é Senhor sobre tudo, sobre todos, sobre principados e potestades. E ele então vai agir de maneira misericordiosa com este homem e vai libertá-lo dos seus espíritos malignos e todo tormento, e toda aflição, e todo contexto de vida, de dor, de sofrimento, de angústia, de isolamento social que aquele homem vivia. Ele vai ser eliminado, vai ser resolvido com uma só palavra de Cristo, com uma ordem de Cristo. Ele ordenou, e os espíritos tiveram que deixar aquele corpo, deixar aquela vida, deixar aquele homem, parar de atormentá-lo, de perturbá-lo, para que ele pudesse seguir na sua vida normalmente, com a sua casa, com seus familiares, né? Com a possibilidade de cuidado, né? De trabalho, de vida comum, de vida abençoada, de vida abençoadora. Mas há o grupo dos donos dos porcos, que observam tudo e que vão à cidade. Os que cuidavam dos porcos vão à cidade, contam à cidade o que aconteceu. E aí vem a cidade inteira se encontrar com Cristo. Naquele momento, eles percebem que o rapaz está sentado, bem vestido, calmo, sereno e tranquilo. E eles temem. E eles não veem a Jesus como uma bênção, como um cuidado, como uma oportunidade de salvação, de livramento, de mudança de vida. Eles veem Jesus como uma ameaça.
e pensando, quem sabe, no prejuízo financeiro, eles ordenaram a Jesus que voltasse ao barco e dali mesmo desse meia volta, tomasse viagem de volta e saísse do meio deles. O Senhor Jesus semeia a boa semente no coração de um homem, ele é alcançado pela graça de Deus, ele vive a nova vida em Cristo, ele vai viver a vida agora de alegria e de testemunho da sua fé, do que Deus fez por ele, da graça e da misericórdia que Deus exerceu em seu favor. Ele quer até entrar no barco, ele até quer acompanhar Jesus, mas ele é a única testemunha viva do poder de Deus, do agir misericordioso do Senhor e de como a boa semente do Evangelho, o bom propósito de Deus pode transformar uma vida, pode livrar de sofrimento, de dor, de transtorno, uma alma, dando-lhe paz, paz perene, paz que excede o entendimento humano. A boa semente semeada por Cristo, que é acolhida pela boa terra, embora estivesse tomada de demônios. Até os demônios creem e tremem. E aquele homem pôde crer e receber de Deus a sua graça, a sua salvação e o livramento, e a mudança de vida e a nova vida que Deus dá para aquele que crê, para aquele que confia. Mas os homens daquela cidade tomaram a boa semente do Evangelho e ela foi como uma semente semeada no caminho. Muito rapidamente veio o diabo e tirou do coração deles. Eles não estavam possessos. Mas o diabo agiu com astúcia e eles rejeitaram a companhia, a presença e o mensageiro das boas novas. Rejeitaram aquele que veio para ser o Salvador. Aquele que veio para livrar o ser humano dos seus pecados e de todo o dano do pecado. Porque estavam mais preocupados com o seu lucro. É bom lembrar que Jesus é aquele que não destruiu a propriedade alheia. Quando ele ordena que os demônios possam ir para a manada de porcos e eles são lançados no precipício, Jesus está apenas queimando um material que nós chamamos de contravenção. Criar porcos junto aos judeus é proibido. É animal imundo, não pode ser comido e não pode ser tocado no seu cadáver. Não dá para o judeu ter relacionamento com o animal chamado porco, não dentro dos princípios das leis que Deus estabeleceu. Levítico capítulo 11, verso 7 e 8, Deuteronômio, lembrando o ensino de Levítico, o próprio Moisés, capítulo 14, verso 18. É um animal imundo. Quem se envolve com um animal imundo está envolvendo com a sua impureza, com a sua imundície. E Deus havia determinado. Então não há uma atitude ilícita em Cristo, mas há uma atitude daquele que sabe que existe um material que é contravenção no país, e ele então resolve eliminar, queimar um pouco dele. A gente às vezes vê algumas coisas aí sendo queimadas, sendo incineradas, porque é material de contravenção no país. Mas o prejuízo econômico é o que move aqueles homens a não aceitar a graça de Deus. Eles não exercem fé, eles não exercem confiança, eles temem a presença de Cristo, temem o maior prejuízo, quem sabe. E aí eles, na oportunidade de receber o Evangelho, eles não exercem fé, eles exercem temor. E no seu temor, eles recusam a pessoa de Cristo e a graça que Cristo leva. É o primeiro grupo, né? É o primeiro texto que nós observamos nesse semear eficaz de Cristo junto ao Evangelho, levando a boa nova àquele endemoniado, Gerazeno, lá de Gerazé, na região de Decápolis. Se você seguir o texto, você vai ver que Jesus vai voltar e Jesus vai ser procurado por um homem. O pedido de Jairo, verso 21, do capítulo 5 de Marcos. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se também aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe sobre ela
as mãos sobre elas, para que ela seja salva e viverá. Jesus vai com ele. Agora, Jesus não é quem procura, mas é quem ele é procurado. Ele é buscado por um homem que exerce já a sua fé. Ele fala: minha filha está doente, minha filha está muito próximo da morte. Eu tenho certeza que se o Senhor me honrar de vir à minha casa, se o Senhor colocar sobre a minha filha a sua mão, ela vai viver, ela vai ser curada. Ela vai seguir na sua história, seguir na sua vida. E Jesus então diz àquele homem: eu vou, vamos embora, vamos para casa. E ele segue então o caminho a pé na direção da casa de Jairo. Jairo era um homem importante, um dos principais da sinagoga, um judeu renomado, que cuidava das questões judaicas, religiosas. Alguém que o povo judeu buscava e procurava para pedir conselhos, para pedir orientações, para aprender sobre os propósitos de Deus também. E Jesus se dispõe aí à casa desse homem de destaque, de boa posição social, porque ele manifesta fé, confiança naquilo que Cristo pode fazer, no socorro que Cristo pode dar, quando ele se depara com a sua filha doente, com uma enfermidade que ele já acreditava que não havia possibilidade de cura pelos recursos clínicos, pelas possibilidades médicas do seu tempo. Então ele busca aquele a quem ele confia que pode ajudar. E nós vemos pelo pedido de Jairo que o motivo e o momento é de urgência. Está muito enferma, está muito doente. Se eu puder ir na minha casa, eu vim aqui pelo caminho, eu enfrentei essa multidão para chegar aqui até o Senhor Jesus exatamente para pedir. Vamos lá, vamos rápido, né? E quando nós seguimos lendo Marcos, nós vemos que a caminhada de Cristo é interrompida por aquela mulher de fluxo de sangue. É bom lembrar que essa menina tinha 12 anos, a filha de Jairo. A mulher de fluxo de sangue tem 12 anos de enferma. Uma está à beira da morte, a outra também está caminhando muito rapidamente agora para a morte. Muito tempo já passou da sua enfermidade. Ela não se apresenta diante de Jesus como o Jairo se apresentou. Ela vai por trás de Jesus, diz o texto que ela toca nas suas vestes, na orla das vestes. E naquele momento Jesus percebe que saiu algo diferente, que saiu virtude, que saiu bênção para alguém no meio da multidão. E ele para a caminhada e ele pergunta para os seus discípulos: quem me tocou? Há dois entendimentos aqui de resposta. O primeiro é: muita gente tocou, Senhor. Como é que o Senhor pergunta? Uma multidão dessa, todo mundo espremendo a gente. Muita gente encostou. Não dá para saber quem é, tem muita gente aí. A outra interrogação é assim: bom, como é que o senhor sabe que alguém te tocou de forma especial? Você tem tanta gente à nossa volta, né? Ele falou: não tem alguém aí que me tocou, eu quero saber quem é. Uma questão: a mulher, no tempo do seu sangramento, ela é considerada também imunda. Ela não poderia ser tocada e ela não poderia tocar em nenhum homem, porque ele seria considerado impuro. Por isso que ela vem e toca as bordas da sua veste. E Jesus não se torna impuro, pelo contrário, ela se torna pura. Diz o texto que imediatamente ele estancou a hemorragia de 12 anos. Lucas, quando retrata esse texto, esse mesmo texto aqui de Marcos, capítulo 5, ele vai dizer assim: olha, essa mulher, em razão da sua enfermidade, já havia procurado muitos recursos e até tinha gastado toda a sua fortuna. É uma mulher agora pobre, é uma mulher agora miserável, é uma mulher agora enferma, que não tem mais os recursos, porque gastou tudo, tentando todo o caminho, toda a possibilidade, investiu todo o recurso que tinha e não conseguiu encontrar saúde, encontrar cura. Mas o texto revela algo muito precioso nessa mulher, que ela estava no meio da multidão e que ela pensou assim: se eu apenas tocar,
Se eu conseguir chegar por trás dele e apenas tocar, encostar um dedo nas suas vestes, eu ficarei curado. É o exercício da fé. Mas quando ela vem, ela toca em Cristo, ela recebe a cura, ela é surpreendida, porque Cristo quer saber quem foi. Quem foi agraciado? Quem foi abençoado? Jesus queria mostrar para essa mulher, numa expressão diferente, numa forma diferente, o que ele falou para aquele jovem que o procurou, querendo saber, o jovem rico, o que faltava para... Como é que ele podia fazer para herdar a vida eterna? E ele vai falar assim, sabe os mandamentos? Sei tudo, sei de cor, sei desde pequeno, citou os mandamentos com todo entusiasmo, com certeza, diante de Cristo. E Jesus falou assim, uma coisa só te falta agora. Para essa mulher falta uma coisa. Não basta a cura física, falta algo muito precioso, muito maior, muito melhor. A cura da alma. Uma mulher que expressa uma fé como essa, uma mulher que vem buscar uma graça como essa, numa confiança como essa, Jesus sabe, percebe muito bem, ela não pode sair daqui com uma bênção menor, ela tem que sair com a graça, com a bênção maior. Verso 32, capítulo 5. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, tua fé te salvou, vai em paz, fique livre do seu mal. Há uma graça para a fé salvadora que nos livra do mal maior, muito maior que a enfermidade, é o dano do pecado, é o salário do pecado que é a morte. Cristo quer que essa mulher vá em paz, vá curada das questões físicas e espirituais, do seu coração, do seu físico, da sua alma. Ele está semeando a boa semente do Evangelho. Ele é o semeador que sai lançando a boa semente nos corações, junto aos terrenos, junto às pessoas. Jairo aqui já devia estar louco, já devia estar perturbado. Senhor, a urgência, no meu caso. O Senhor para querer saber quem na multidão te toca. Como é que nós vamos identificar agora? Acho que quando ele perguntou quem me tocou, já deveria ter levantado a palavra e falado, gente, fala logo aí, minha filha está para morrer. Eu preciso levar esse homem lá em casa. E os discípulos começam a discutir entre si, muita gente te tocou, ninguém te tocou. E Jairo deve ter ficado bem perturbado. Mas ao agir de Deus, ao agir de Cristo, que quer abençoar as pessoas à sua volta, no meio da multidão, ele percebeu que havia uma pessoa naquela multidão que estava sendo identificada pela graça de Deus, pelo cuidado de Deus, pela compaixão de Deus, de maneira especial. Ele faz uma viagem para salvar um jovem lá, e agora no meio da multidão ele identifica uma pessoa especial, a quem ele quer chamar pelo nome, a quem ele quer que mostre a sua cara, para receber uma graça maior. E depois do diálogo, então, com essa mulher, surge diante de Cristo, diante de Jairo, os mensageiros da sua casa. Os mensageiros da sua casa não perturbe o mestre. Sua filha já morreu. Deixa ele seguir no seu caminho, deixa ele continuar atendendo a multidão, deixa ele continuar semeando a boa semente do Evangelho onde ele quiser. Já não há mais tempo, já não há mais saída, já não há mais solução. Nós já estamos lá, já estamos no tempo do luto, já contratamos quem chora, já contratamos quem toca, que é comum nos velórios, no tempo do luto do judeu, contratar gente para chorar, contratar gente para lamentar, contratar gente para tocar instrumento, para conduzir o velório, para conduzir o tempo da dor, o tempo da perda. Jesus desafia a Jairo com uma palavra muito preciosa. Verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro e os irmãos dele, Tiago e
João, e seguiram para a casa de Jairo. Chegando na casa, aquele alvoroço de luto, muita gente chorando, muita gente lamentando, muita gente tocando instrumento. É a contestação da morte da menina. Uma menina de 12 anos, a quem Jairo tentou salvar quando vai procurar a Cristo e buscar de Cristo a compaixão para ir até a sua casa, para estender sobre a menina suas mãos. Jesus chega à casa do luto, a casa da dor, a casa do pranto. Chega diante da descrença da possibilidade, não há mais jeito, não incomode mais o mestre, tudo está perdido, a morte já chegou, já é uma realidade. E o Senhor Jesus chega em casa e declara para aquela multidão que chora, para aquela multidão que canta e que toca: olha, ela apenas dorme, ela apenas descansa, ela não morreu não. Ele coloca todo mundo para fora de casa, exceto Jairo, a sua esposa, e os discípulos que foram com ele. Ele chega diante da menina, ele estende para ela a mão, e ele diz: Talita cum, uma expressão aramaica que quer dizer: menina, levanta. E sustentado pela mão de Cristo, ela se coloca de pé. E ela está agora num estado de saúde perfeito, porque ele vai dizer para os seus pais: pode alimentar a menina, providencie algo para que ela coma, porque a vida está de volta. Saco vazio não para em pé. Para a gente continuar vivendo, nós temos que continuar comendo, né? A gente não come para viver, então agora dá alimento para a menina que está viva. A graça de Deus, contemplando a família do chefe da sinagoga, de um dos principais da sinagoga. Imediatamente, diz o verso 42, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Jesus lhe ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Semeadura do querer, da vontade, da graça de Deus que nos desafia à fé. Não temas, crê somente. O que me chama a atenção é a reação das pessoas diante das circunstâncias, diante do semear que Cristo faz. Aqueles que são abençoados são aqueles que se inclinam e o adoram. E adorando o Senhor, expressam a sua fé, a sua confiança. Com os seus olhos fitos do Senhor, manifestam que a sua esperança está no Senhor. Nossa esperança está no Senhor, nosso Deus. Nós cantamos uma canção assim. Diante das circunstâncias da vida, diante daquilo que nos amedronta, diante daquilo que nos atemoriza, diante daquelas situações que são muito mais do que a gente pode dar, que traz para a gente e que exige de nós muito mais do que a gente pode fazer. Nós já gastamos todo o dinheiro, já gastamos todo o recurso, já buscamos todas as possibilidades humanas e não conseguimos nada. Mas mesmo assim nós acreditamos que se o Senhor quiser, Ele faz. Se nós buscamos o Senhor, esperamos nele, vamos aguardar no agir precioso da sua mão, na compaixão que Ele tem, na graça que Ele pode revelar, no poder que Ele pode trazer à nossa vida. Se reconhecemos nele aquele que é Deus, aquele que tem compaixão, aquele para o qual não há impossíveis, aquele que pode responder à altura da nossa fé. Porque o que Deus faz, o que Cristo faz, Ele dá resposta à altura da fé. O endemoniado, ele vai lá e busca o cara não tem noção na cabeça, ele está perdido, ele está tomado por um espírito maligno. Até os demônios se inclinam para adorar o Senhor, em razão de conhecer muito bem quem Ele é e a grandeza do seu nome e do seu ser. O ser de Deus. Jairo busca Cristo. Ele acredita que se ele for na sua casa, ele estender a mão para a menina, ela vai ser curada. Jesus faz mais do que isso. Quando ele chega lá, ela já morreu. Já foi vencido pela enfermidade. Deus a faz ressurgir entre os mortos. Mas ele faz isso quando ele estende a mão e a toma na mão e diz: levanta, menina. A mulher de fluxo de sangue, ela acreditou, ela confiou,
a confiança, a fé dela era o seguinte: se eu apenas tocar, eu não preciso ter uma conversa, eu não preciso ter uma oportunidade solitária lá sozinho na minha casa. Se eu apenas tocar, ficarei curado da minha enfermidade incurável, da minha enfermidade que gera tanta dor, que está fazendo a minha vida se definhar há 12 anos, me maltratando, me tomando como imunda, no país, na nação, na cidade, na família, onde eu vivo. O agir de Deus, conforme a nossa fé. Irmãos, o Senhor Jesus continua a semear a boa semente do Evangelho na nossa vida, na nossa casa, às vezes através de nós, nos amigos, os colegas da escola ou do trabalho, na vizinhança, na cidade onde a gente vive. O agir de Deus é aquele que às vezes enfrenta as tempestades, para chegar diante de nós e para manifestar junto à nossa vida, à nossa história, a sua compaixão, mas também o seu poder que nos livra. Quando nós celebramos a morte de Cristo na cruz, quando nós nos assentamos à mesa para comer do pão, para beber do cálice, nós estamos expressando a nossa fé, nós estamos dizendo: Senhor, nós cremos que Tu és Deus que vence e venceu o diabo em nosso lugar. Naquele tempo da tentação, depois daquele período de jejum e oração, quando Ele trouxe ordens para o Senhor, para que transformasse pedras em pães, no tempo da fome, e o Senhor foi capaz de dizer que o nosso alimento vem da palavra de Deus, do semear da boa semente do Evangelho, que nos promove graça na vida, favor de Deus, que nos sustenta, que nos ampara, que nos guia, que nos dirige. Ele venceu o diabo por nós, Ele venceu as hostes malignas. Hoje nós somos filhos de Deus, propriedade exclusiva de Deus, quer dizer que nem por um segundo sequer nós vamos viver a experiência de ser um endemoniado. Porque quem é propriedade exclusiva de Deus não se torna propriedade do diabo nem um segundo. Vai contra o princípio, o propósito, o poder de Deus, que nos tem nas mãos, e diz o texto: nada vai arrebatá-los mais das minhas mãos. Nenhuma circunstância, nem ninguém, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, ou altura, ou profundidade, ou qualquer outra criatura pode nos tirar desse amor de Deus, que em Cristo se revelou para nós na cruz. Quando celebramos a ceia, nós celebramos a graça de Deus, que pode transformar o imundo em puro. Aquela mulher impura, quando tocou nas vestes de Cristo, diz o texto que ela se purificou, se curou, imediatamente. Quando nós celebramos a ceia, nós expressamos a nossa fé, a nossa confiança, de que Cristo é aquele que transforma o nosso estado de morte em vida. Porque aquele que deu vida por nós é aquele que Deus ressurgiu dentre os mortos, trazendo dentre os mortos o nosso Salvador. E em razão da sua ressurreição, nós mantemos a esperança viva de que haveremos de ressurgir com Ele e viver a eternidade que Ele reservou para aqueles que o amam, para aqueles que exercem a fé, a confiança de um Deus que é capaz de nos tirar dentre os mortos e de nos elevar às alturas e nos fazer herdar o novo céu, a nova terra que Ele prepara. Porque o propósito e a promessa dEle é: vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Celebrar a ceia é exercer a fé que vence a morte, que vence o diabo, que purifica o nosso coração, a nossa alma dos muitos pecados que nós praticamos. Porque o nosso Deus é Deus santo, é Deus vivo e verdadeiro. É Deus que tem nome sobre todo nome e poder sobre toda criatura. Que o Senhor contemple no nosso coração a fé. Não o temor, não a rejeição. Como aqueles gerazenos que disseram: Senhor, olha, tudo bem,
O Senhor já fez o milagre, já fez o extraordinário, mas é o seguinte, olha, a sua vida é sua vida, a minha vida é minha, pé no barco e travessia para o outro lado, não queremos o Senhor aqui. Mas o nosso sentimento, o nosso propósito diante do semear de Deus na nossa vida tem que ser aquele semear do que se prostra, que o adora, que o reconhece o seu caminho, a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão, e que no exercício da sua confiança recebe as bênçãos que Ele pode trazer para os corações que nele confiam.